Nosso país está envelhecendo. Talvez você já tenha ouvido esta frase. Com o avanço das tecnologias para a saúde e a possibilidade do maior padrão de qualidade de vida do ser humano, podemos constatar uma tendência mundial sobre a diminuição da mortalidade, que pode ser facilmente associada ao aumento da expectativa de vida e potencializada pela diminuição da natalidade. Ou seja, o número de idosos, que já somos cerca de 13% da população brasileira, evidenciam cada vez mais a realidade do envelhecimento. Para entender melhor sobre o que define esta fase de vida, precisamos diferenciar a senilidade, que é o envelhecimento causado por uma condição patológica, da senescência, que é o envelhecimento natural e progressivo. Como condição inicial humana, é preciso garantir ao idoso a preservação da qualidade de vida, por meio da manutenção de sua autonomia e independência física, mental e social. O papel do cuidador é de extrema importância para o bem-estar do paciente. Portanto, seja zeloso, atento e solidário, com preocupação constante sobre a situação do idoso, ajudando na sua higiene pessoal, locomoção e atividades gerais. Estimule a atividade de lazer para a manutenção da ocupação do idoso. O cuidador deve estar sempre atento na administração dos medicamentos, cuidando da dose prescrita, o horário e a guarda dos remédios. A alimentação deve ser balanceada e com horários definidos, respeitando o período entre cada refeição e a adequação entre o tipo de alimento e quantidade, para evitar excessos ou deficiências. O bem-estar do idoso está diretamente relacionado à paciência do cuidador e sua empatia no cuidado. Importante definir a diferença entre o cuidador formal e informal, para a definição sobre limites de atuação, direitos e deveres que definam os diferentes componentes. O cuidador informal é caracterizado por uma pessoa familiar ou não, de forma não remunerada e não profissional, que assume o cuidado. Já o cuidador formal é uma ocupação exercida para o cuidado com o idoso de forma remunerada. Esta pessoa deverá auxiliar o idoso em suas atividades diárias, com direitos garantidos pela CBO 516210, como ocupação em processo de regulamentação para a profissão, pelo projeto de lei PL 470212. Este projeto garante seus limites e direitos, além de proteger o cuidador à não realização de atividades que não sejam de responsabilidade dele, e sim de profissionais da saúde. Para tal atividade, é dever do cuidador respeitar a privacidade do idoso, ter sempre a iniciativa sobre suas necessidades básicas até específicas e de realização pessoal. Ter bom preparo para exercer essa ocupação, além de conhecimento acerca dos costumes do idoso, para que todas as atividades sejam ajustadas conforme o cliente precisar. A família tem uma grande importância para o cuidado do idoso. A mesma deve receber apoio e informações necessárias para entender todas as limitações físicas, cognitivas e motoras do idoso, em decorrência do processo de envelhecimento e algumas doenças que aparecem devido ao avançar da idade. Como consequência desse tipo de entendimento, é necessário paciência, compreensão, respeito às suas vontades e crenças pessoais, desde que elas não prejudiquem sua saúde ou representem perigo de qualquer forma. O familiar deve também manter uma boa relação com o cuidador, uma relação de confiança, garantindo um ambiente de união e solidariedade. Agir de maneira conjunta com o cuidador, permitindo que ele possa preservar sua saúde física ou mental, preservando os impactos psicológicos que um vínculo emocional possa gerar. Neste sentido, o familiar deve respeitar e incentivar o cuidador formal, para que ele se sinta motivado a melhorar a qualidade do seu trabalho. E este deve reconhecer a estrutura familiar. Quando falamos da importância de compreender todas as necessidades de adaptação dos idosos, não devemos deixar de lado a importância de realizar adaptações também no ambiente físico onde ele reside ou circula. Todas as adaptações devem buscar a sua independência e autonomia, mantendo, na medida do possível, suas vontades na disposição dos móveis e sua liberdade de circulação na casa. Cuidados são necessários para evitar acidentes, principalmente em relação a pisos molhados, que podem se tornar escorregadios ao idoso, presença de tapetes que da mesma forma podem servir de peças de desequilíbrio, objetos desordenados que de igual forma podem causar quedas. A adaptação também deve ocorrer nos móveis da casa, cuidando em relação à altura dos armários para que não causem problemas de alcance, ou quando abertos, resultem na queda de algum objeto sobre o idoso. No banheiro,
é comum a ocorrência de quedas, motivado pela umidade do piso ou a existência de tapetes não adaptados. Para solucionar este problema, devem ser instalados tapetes antiderrapantes em todo o ambiente, além de corrimãos nas áreas de principal circulação e na altura adequada, observando a possibilidade de desequilíbrio ao usar o vaso sanitário, pias e chuveiro. O vaso sanitário deve receber atenção especial, ficando sempre posicionado sobre uma plataforma acima do piso, como uma espécie de altura complementar. Mas cuidado! Não deve ser um degrau de acesso ao idoso, apenas para regular a altura do próprio aparelho sanitário. No chuveiro, além de corrimãos na parede, aconselha-se manter os bancos ou cadeira higiênica especiais para a utilização do idoso. Na cozinha, armários com portas de correr impedem que o idoso esbarre e se machuque nas quinas. As quinas devem ser evitadas também nas mesas e balcões, com preferência para o uso de móveis arredondados. A torneira deve funcionar de maneira que seja de fácil abertura. Equipamentos elétricos devem ser cuidados de maneira especial, pois, ao serem usados pelo idoso, podem ser esquecidos ligados ou causar problemas de choque. Aparelhos a gás estão suscetíveis a vazamentos, o que pode causar incêndios. Nunca permitir o uso sem acompanhamento de aparelhos domésticos perigosos como panelas de pressão e outros. No quarto, os riscos se estendem a móveis baixos como criados mudo, quinas de mesas e balcões, além de tapetes e objetos espalhados. Neste caso, devem ser instalados corrimãos perto da cama, que devem ter uma altura adequada para o idoso deitar e sair da cama. Manter objetos sempre perto, como chinelos, roupa de camas e óculos, é importante também. Assim como em outros ambientes, é importante investir numa iluminação adequada para cada ambiente, sendo que para o quarto luzes menos intensas e agressivas, além de manter interruptores numa altura média, inclusive na cabeceira da cama, evitando esforços desnecessários para o acendimento. A sala, como ambiente de convivência e bem-estar, deve proporcionar o maior conforto e segurança, pois, geralmente, é o lugar de preferência ao idoso, como poltronas e outras preferências de costume. A primeira preocupação em relação às escadas é garantir sempre a companhia de algum responsável adulto, que impeça o idoso de descer ou subir escadas desacompanhado. No piso das escadas, evitar o máximo de degraus, eliminar buracos, transformando, na medida do possível, em rampas antiderrapantes, com corrimãos no corredor e luzes de direcionamento no ambiente. No quintal, além de todas as preocupações com piso e acessibilidade, cuidado ao acessar lugares com animais perigosos, como cães bravos. O cuidado, porém, não deve ser impeditivo para os animais de estimação, pois os mesmos contribuem para incentivar, alegrar e descontrair o idoso. No espaço, manter a ornamentação de flores e vegetação, que gerará uma sensação agradável e natural. Utilizada nos casos de banho ou acesso ao banheiro, as cadeiras podem ser úteis para qualquer outro deslocamento do idoso. Deve estar sempre perto do idoso para ajudar em situações de queda ou mal-estar. A alimentação é fundamental em qualquer fase da vida. Para a pessoa idosa, é um importante fator a ser considerado, pois é essencial que se torne o hábito de alimentação mais adequado e agradável, com conforto, segurança e autonomia. Para tal tarefa, deve-se estimular uma alimentação saudável, planejar as refeições desde a preparação, assegurando a participação do idoso que deverá se sentir útil no preparo e escolha das opções. Condições de bom armazenamento e higiene também são relevantes ao adotar medidas corretas de preparo. Assegurar aos idosos a participação e entrosamento à mesa, cuidando para que ela seja um espaço de boa convivência e interação. Atentar à temperatura do alimento, além de desestimular o uso do sal e açúcar à mesa. Estimular o idoso para que faça 3 refeições e 2 lanches ao dia, sendo pelo menos 6 porções de cereais e tubérculos nas refeições. Também consumir diariamente pelo menos 3 porções de legumes, verduras e frutas. Ingerir 2 litros de água diariamente, evitando alimentos industrializados com 3 porções diárias de leite e derivados. Também, de forma complementar, assegurar 1 porção de carne, peixe ou ovos ao dia. Fique ligado, a saúde do idoso tem uma estreita relação com a sua independência funcional. E para isto, a atividade física é fundamental. A atividade física garante o aumento da força e do condicionamento físico, maior coordenação e equilíbrio, redução dos pensamentos negativos, melhora no humor, sensação de bem-estar e melhoria à imagem corporal.
As atividades devem ser planejadas com a participação do idoso e conhecendo suas necessidades. A organização do trabalho do cuidador deve ser observada. Os cuidadores devem ser organizados, identificar as atividades principais do dia e definir horários para cada atividade programada. Separar cada atividade em etapas de execução e estabelecer um diário de acompanhamento. A medicação também é outro item que deve ser observado. Sobre os cuidados com a medicação, deve-se separar todo o medicamento, organizando-os e dividindo-os de acordo com a prescrição médica, com gerenciamento sobre os horários de cada utilização. Ter cuidado em guardar as medicações, que devem ser em lugares adequados, dentro de suas embalagens originais. Cuidado! Não altere a dose prescrita, não utilize receitas de outras pessoas e esteja atento quanto ao seu manuseio. Em relação à higiene pessoal, é necessário que o idoso tome banho diariamente. Separe os objetos e as roupas antes do banho. Regular uma temperatura não agressiva à sua pele, não deixar que o idoso tome banho sozinho e evitar a friagem ao sair do ambiente, ajudando a pessoa a se enxugar. Em relação ao banho na cama, deve-se cobrir o colchão com plástico, iniciar a higiene corporal pela cabeça e usar sabonete com auxílio de um pano molhado. Secar e hidratar bem todas as partes do corpo e passar pomada anti-assadura nas partes íntimas. Especificamente na higiene íntima, no caso dos homens, é importante expor a cabeça do pênis para que ele possa lavar e secar bem. No caso das mulheres, deve-se lavar a vagina de frente para trás, evitando que a água escorra do ânus para a vulva. No banho de chuveiro, caso necessário, providenciar uma cadeira com apoio lateral ou cadeira higiênica. Cuidar da higiene bucal, estimulando o autocuidado do idoso, auxiliando se necessário. A limpeza deve ser feita após cada refeição. Usar escova com cerdas macias e fio dental. Colocar pouca pasta para evitar engasgamento e escovar as próteses fora da boca, com escova também de cerdas macias. A pele do idoso se caracteriza por uma maior sensibilidade, demandando um tempo de higiene mais delicada, com hidratação após o banho e cuidados com as feridas. Também atentar ao uso de travesseiros ou almofadas em pontos de apoio do corpo, sem deixar que o idoso fique na mesma posição por muito tempo. São 3 os tipos de sondas na utilização com o idoso. A sonda enteral tem a função de permitir a alimentação em decorrência de alguma impossibilidade natural. A alimentação nessa sonda deve ser feita com o idoso na posição sentada, permanecendo assim por 30 minutos e com o frasco pendurado acima do idoso. Já a sonda vesical serve para o controle da saída de urina. O cuidador, na hora do banho, deve usar uma luva no procedimento para manipular este material e limpar com água e sabão pelo menos 2 vezes ao dia. Se o idoso tiver condições para realizar sua higiene íntima, orientá-lo para que lave as mãos antes e após a manipulação da sonda. Lavar a bolsa ou frasco coletor de urina 1 vez ao dia. Manter o frasco sempre abaixo do paciente, não deixar que fique cheio e nunca puxar a sonda. A sonda externa, tipo camisinha, é usada como bolsa coletora de urina e tem fixação especial e não deve ser apertada, evitando o esparadrapo comum. É necessário lavar o frasco de urina 1 vez ao dia, mantendo os pelos pubianos do idoso aparados para evitar algum tipo de desconforto. Este tipo de sonda precisa ser retirada 1 vez ao dia. É comum para algumas pessoas idosas, que sempre tiveram sua independência funcional, locomotora e social, não aceitar auxiliares e pessoas que controlem suas atividades, sob o argumento que ainda estão em condições de se cuidar sozinhos. Porém, sabemos da importância desse tipo de cuidado, mesmo que exista uma recusa. Então, para evitar o máximo de conflito e rejeição,
É dever do cuidador perceber as reações e sentimentos do idoso, para que ele reconheça suas dificuldades e permita ser cuidado. Neste ponto, o cuidador deve intervir, mantendo a integridade física e emocional do idoso, planejando maneiras de convivência, propondo acordos com a família e com o próprio idoso. É importante destacar a ética e o respeito como essenciais na relação do cuidador com a família e o idoso. Esta relação deve ser afetuosa e sensível. A comunicação entre o idoso acontece de diversas formas, sendo verbal ou não verbal. Além da fala, também pode ser através do toque, do olhar e pelo carinho. A relação de proximidade ou indiferença que pode ocorrer durante o cuidado também são maneiras de comunicação entre o idoso e o cuidador. Dentro do possível e de forma ética, o cuidador deve ter uma relação de proximidade com o idoso e seus familiares. Ao conversar com o idoso, facilite a compreensão. Use frases curtas, falando de forma clara e objetiva. Respeite o tempo de resposta do idoso. Repita quantas vezes for necessário e nunca fale como se ele não estivesse no ambiente. Não devemos interromper o idoso enquanto ele fala, sempre falando de frente e diminuindo os ruídos do ambiente. Lembre-se de que a dificuldade de se expressar do idoso pode estar relacionado com alguma alteração em sua saúde. É muito positivo estimular o corpo e os sentidos do idoso, através de massagem e toque, estimulação auditiva, com músicas de sua preferência, conversas e lembranças afetivas, por meio de fotos e vídeos. A leitura é um tipo de atividade estimulativa para a mente, que pode ser feita pelo próprio paciente ou pelo cuidador. Outro assunto que pode causar dificuldade no trabalho do cuidador é a sexualidade do idoso. Essencial para a vida humana, a sexualidade da pessoa idosa deve ser preservada e mantida quando possível, desconstruindo tabus da velhice. O cuidador deve ter ética ao tratar desse assunto, pois ele é benéfico para o bem-estar e satisfação de toda pessoa, inclusive do idoso. A demência de Alzheimer demanda dos cuidadores uma série de cuidados, observação, paciência, apoio e mais informação acerca da doença. O Alzheimer é uma doença progressiva e degenerativa, sob forma de demência, que compromete a integridade física, mental e social do idoso. Como fator de controle, o diagnóstico precoce e as atividades de estimulação cognitiva retardam o avanço da doença, ainda que esta seja incurável. Como principais sintomas, podemos destacar a perda de funções cognitivas, o esquecimento de compromissos, dificuldade para perceber situações de risco, tomar decisões e administrar recursos financeiros. Também pode ocorrer incapacidade de reconhecer pessoas e objetos, alterações de comportamento e personalidade e distorção da realidade. Mas vale lembrar que os sintomas podem variar de paciente para paciente. O Alzheimer é uma doença sem qualquer risco de transmissão ou hereditariedade. Porém, a existência de casos precursores pode indicar um fator de risco sobre a descendência. A demência é o sintoma mais evidente do Alzheimer, que pode ser definido como um problema neurológico, que causa a perda de neurônios e funções cerebrais. Mesmo que seja um tipo de problema cerebral, não pode ser confundido com a loucura, que é um termo relacionado a doenças psiquiátricas, como esquizofrenia, psicose e outras. A demência de Alzheimer, assim como outras doenças, requer diagnóstico específico, exclusivamente realizado pelo médico, juntamente com a equipe multidisciplinar, ainda que estes exames, aplicação de escalas e outros não garantam 100% de certeza. A doença pode ser percebida em 3 estágios. Na primeira fase, como estágio inicial, pode haver uma confusão com outras doenças que acometem os idosos, em que os sintomas são dificilmente diagnosticados. Já no estágio intermediário, com maiores limitações locomotoras e cognitivas, os sintomas são cada vez mais perceptíveis e irreversíveis. Já no estágio avançado, considera-se uma evidente inatividade, próxima de total dependência. Como tratamento indicado, é de vital importância e necessidade o uso de medicamentos específicos, com garantia de gratuidade na distribuição, aliados a uma série de atividades de estimulação, que envolvem a área física, social, mental, com otimização de rotinas e do ambiente. O tratamento requer também o esforço de diferentes profissionais, entre enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e outros, com tratamentos específicos para a minimização das dificuldades, ainda que a cura não exista. O cuidador deve buscar informação profissional sobre os sintomas e os cuidados com o idoso. Procure um enfermeiro. Ele é capacitado para fazer todo este esclarecimento.
Importante também a troca de experiências com outras famílias, para tentar ajustar a realidade do paciente aos conhecimentos e procedimentos mais adequados. Auxiliar o idoso no desempenho de suas atividades pode ajudar a manter sua autoestima e sua independência motora e mental. Nesse momento, é importante promover a satisfação pessoal do paciente, através de atividades prazerosas e que lhe tragam benefícios para a sua saúde. O cuidador deve considerar a possibilidade de agressividade do idoso, evitando ambientes de grande agitação, potencialmente causadores de estresse. Manter o controle da situação e calma são fatores a serem considerados. Evitar situações de estimulação sexual em ambientes que possam causar esse tipo de comportamento ao idoso. Se necessário, pode ser adotado o uso de medicamentos. Frequentemente, o idoso pode apresentar comportamentos relacionados à síndrome do pôr do sol. Este tipo de percepção é causado pela ideia de que está de visita na casa de um estranho ou familiar, despertando o desejo de voltar para casa. Porém, mesmo estando na sua casa, não reconhece-a como lar, o que pode causar descontentamento e ansiedade. Para esse tipo de situação, aconselha-se chamar a atenção para outros assuntos e desviar o foco do idoso para esse tipo de ideia. Frequentemente, o cuidador perceberá a necessidade de interferir nas atitudes do idoso, em casos necessários para sua segurança ou bem-estar. Porém, neste tipo de conversa, é importante manter o respeito sobre o idoso e tentar preservar, da melhor maneira, sua autonomia. O papel do cuidador é de extrema importância em todos os momentos sobre a localização do idoso, devendo acompanhá-lo em todos os momentos, dentro ou fora de casa. Em alguns casos, é necessária a interdição judicial, como um tipo de garantia legal para preservar o idoso, o que pode limitar seu poder de decisão sobre recursos financeiros e bens materiais. Este tipo de garantia evita crimes de extorsão ou aproveitamento praticado por pessoas mal intencionadas. Todo idoso tem direito a garantias de atendimento, o que envolve a realização de consultas para diagnóstico, atendimento hospitalar em rede pública de saúde, além de visita domiciliar dos profissionais de saúde. Também é direito do paciente idoso realizar tratamento orientado por equipe multidisciplinar, orientação e treinamento aos familiares, cuidadores ou não, e medicação gratuita. O idoso deve ter seus direitos assegurados, de forma a manter da melhor maneira possível suas capacidades de convivência na sociedade. Desse modo, em relação a seus direitos, podemos citar o benefício de prestação continuada da assistência social, benefícios previdenciários como aposentadoria por idade e por invalidez, além de acesso ao transporte público através do Rio Card Sênior e o Rio Card Especial para tratamentos. Redes de apoio são formadas a partir de ONGs, instituições religiosas e centros de referência. Ainda sobre direitos e garantias legais, podemos considerar o Estatuto do Idoso, a Política Nacional de Saúde para a Pessoa Idosa, Política Nacional do Idoso, Legislação do Conselho Nacional de Direitos dos Idosos, Lei de Acessibilidade e Política Nacional para a Integração de Pessoa Portadora de Deficiência. Faça valer os direitos dos idosos. A necessidade de cuidados está assegurada no Estatuto da Pessoa Idosa, Política Nacional da Saúde para a Pessoa Idosa, Política Nacional do Idoso, também através de contatos com os Ministérios Público do Rio de Janeiro, Conselho Nacional do Idoso, Conselho Estadual e Ouvidoria de Saúde.